Lucas 7, 36. Lucas 7,36 diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Me diga, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas dessa regou-me os pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco amará. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Curva a sua cabeça. Senhor, nós precisamos é disso, é dessa palavra que fecha o texto. A busca da maioria de nós é por essa palavra pequena, mas cada vez mais escassa, mais difícil. Mas sabemos que o Senhor tem para dar. A busca, Senhor, da mãe que chora, da esposa que veio para esse culto, do chefe de família que aqui está para cultuar, é por isso que aqui está, e sabemos que nessa manhã, o Senhor pode fazer isso chegar até cada um de nós, essa paz, a paz que excede a todo entendimento, a paz que não pode ser comprada, a paz que não pode vir de mão de homens, a paz que não encontramos em coisas, a paz que não encontramos naquilo que o dinheiro compra, a paz que não pode ser dada por um amigo, a paz que só o Senhor é que pode trazer. Meu Pai, nós queremos, nós precisamos e dependemos da palavra que vem do Senhor agora. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. Percebe no texto que essa mulher não fez nenhum pedido a Jesus? Consegue ver no texto que essa mulher não está pedindo a Jesus que cure ela de um câncer, que traga um marido de volta, que liberte um filho das drogas? Não é nada disso. Mas você também consegue perceber no texto que há na vida dela, até esse momento, falta de paz? Porque se Jesus diz que naquele momento ela pode ir em paz, é sinal que ela não chegou em paz. Eu não sei o que tirava a paz dela, eu não sei o que a atormentava, eu não sei. Apóstolo, o texto está dizendo que ela era pecadora. Sim, mas
me entenda bem, e por favor, quem está na internet, não corte o pedaço do vídeo para não parecer estranho. O problema do pecado não é o pecado, é a consequência do pecado. Entende isso? O problema do pecado não é o pecado, é a consequência que ele traz. Ela é pecadora, ela é pecadora. Mas esse pecado que ela pratica, com certeza trouxe a ela algum tipo de consequência. E o que dói é a consequência. O que machuca é a consequência. O que atormenta é a consequência. Porque se fosse o pecado, então ninguém pecaria. Ninguém pecaria. Se a prática do pecado trouxesse dor, ninguém pecaria. Mas o pecado faz cócegas na carne. O pecado é prazeroso para a carne. A consequência do pecado é que é o problema. Sim ou não? Então há na vida dela, com certeza, consequência dos muitos pecados. E o próprio Jesus vai dizer, dos muitos pecados ao qual ela se entrega. Ela peca, tem consequência do pecado. A consequência do pecado não deixa que ela tenha paz. E eu não sei, na vida dela, o que era a consequência. Eu só sei que ela não tem paz, até chegar ali. Ela chega sem paz, mas sai levando essa paz, que só pode ser dada por Ele. E ela não fez pedido nenhum. Ela não clamou, ela não orou, ela simplesmente chegou, derrama sobre Jesus todo o seu ser. Ela rega os pés de Jesus com lágrimas, enxuga com os cabelos, ela chega e de fato ela se derrama sobre Jesus, ela se entrega por inteiro, não pede, ela dá, ela não chega pedindo, ela chega entregando, e ela sai levando. Nem todo mundo que chega pedindo leva, ela chega entregando e sai levando. Mas tem um outro homem aqui na cena, que é Simão, de acordo com Lucas aqui, fariseu. Se a gente for ver o que Mateus fala, vai dizer leproso. Se a gente for ver o que Marcos fala, vai dizer leproso. Mas espera aí, é leproso ou não é leproso? Porque se é leproso, não pode receber ninguém em casa. Na verdade, nem em casa poderia estar. Se é leproso, não tinha que estar em casa. Se é leproso, não poderia receber ninguém à mesa, porque o leproso tinha que ficar a uma distância de um quilômetro de alguém que estivesse saudável. Se é leproso, deveria estar no arraial dos impuros, vivendo no ostracismo. Se é leproso, não poderia ter contato com ninguém. Então não é leproso. Não pode ser leproso. Não tem como esse homem ser leproso, porque se fosse leproso, não estaria tendo vida em sociedade ali, não teria pessoas por perto, não. Mas espera aí então, se não é leproso e não tem como de fato ser leproso, por que dois vão chamar de leproso? Porque um dia teve, por alguma razão não tem mais. Mas mesmo não tendo mais, é conhecido por aquele que tinha. Que coisa estranha. Não é mais leproso, sabe, Carlos? Mas o leproso passou a ser o rótulo dele. Ele não tem mais lepra, mas ele continua sendo rotulado como leproso. Então ele não é leproso. Mas será que vive uma vida como se leproso fosse? Não é leproso, mas será que traz ainda no coração toda a amargura de um leproso? Todo o ódio de um leproso? Toda a raiva de um leproso? Porque na pele não tem mais. Mas será que, apesar de não ter na pele, ainda tem no coração? E é por isso que quem olha para ele ainda enxerga o problema dele, mesmo ele aparentemente não tendo mais? Não sei, eu não conheço ele. E assim como eu não conheço ele, eu não posso me fazer igual a ele. Por quê? Porque nesse texto aqui, sujeito bom para estar julgando os outros era ele. O próprio Jesus vai dizer que o camarada era bom em julgar.
Ele gostava de julgar as pessoas. E esse Simão, eu vou preferir chamá-lo de fariseu. Esse Simão, fariseu, ele percebe que a fama de Jesus está muito grande. Jesus onde chega tem multidão, Jesus onde chega tem gente querendo tocar nele, estar com ele, se lançando aos pés dele. Nesse momento aqui o ministério de Jesus está fluindo de uma forma tremenda, de uma forma poderosíssima. Nesse momento aqui, é o momento que está após a ressurreição do filho da viúva de Naim. E quando fecha a história do filho da viúva de Naim, a Bíblia vai dizer que a fama de Jesus correu, não só naquela região, mas em toda a região circunvizinha, porque Jesus ressuscitou esse menino. Então está todo mundo comentando, é o assunto do momento. O assunto do momento é que Jesus chegou na pequena cidade de Naim e fez um defunto ficar de pé, levantou o defunto, vivo. Então a fama dele corre e agora as pessoas compreendem, ele tem o que eu preciso, ele tem a solução para o meu problema, ele pode resolver a minha causa, ele tem cura para a minha enfermidade, ele tem salvação para a minha casa, ele tem libertação para os meus filhos, ele tem força para o fraco, ele tem pão para quem tem fome, ele tem água para quem tem sede, ele é o caminho para quem está perdido, ele é a chegada porque ele é a porta, ele é tudo que eu preciso. E agora as pessoas por N razões vão até ele, razões diferentes, mas todos concentram agora os seus olhos nele, cada um com seu problema diferente. O problema de um não é o problema do outro, mas todos agora estão compactuando do mesmo pensamento, só ele tem poder para resolver. A religião aqui não está resolvendo, o judaísmo tem se mostrado ineficaz, o judaísmo ao invés de trazer paz para as pessoas, está oprimindo ainda mais. Aí chegou Jesus agora para colocar uma solução diante disso tudo, ele é a solução. Então tem multidão atrás dele, e aí aparece o Simão fariseu. Simão fariseu queria ganhar mais seguidores no Instagram. Simão fariseu estava querendo dar uma bombada nas redes sociais dele. Simão fariseu estava querendo mais engajamento com as publicações. Estou falando assim porque é a linguagem que você conhece hoje. Então Simão fariseu pensa o seguinte: se eu chamar Jesus para ir lá em casa, vou bombar, vou ter um monte de curtida, vou ganhar 1000 seguidores por hora. Se eu chamar Jesus para ir lá em casa, todo mundo vai pensar, Simão é o cara. E não é que ele convida. E o que assusta não é ele convidar, né? Porque ele está convidando Jesus para entrar na casa dele, pensando nos benefícios que ser visto com Jesus pode trazer para ele. Rapaz, esse Simão é fariseu, mas é meio político, né? Sabe o cara que é meio político? Que se possível fosse ver você na lanchonete, para do seu lado, dar um joinha e tenha um assessor do outro lado tirando uma foto. Aí depois publica e diz que tu está apoiando. É meio político ele. Ele quer ser visto com Jesus, para ficar bem na fita, a juventude que está aqui. É assim ainda que se diz? Uns anos atrás era. Aí, mas o que estranha, repito, não é ele convidar. O que estranha é Jesus aceitar. Aí entra o nosso pensamento, o meu, o seu, porque Jesus entrou na casa dele, né? Vamos ser sinceros, a gente entraria, não? Não. A gente na condição, na posição de Jesus entraria? Não. A gente pensaria assim, só quer tirar foto comigo. A gente pensaria assim, não, que nada, é fariseu, vou não. A gente pensaria assim, que nada, só quer levar vantagem. Aí esse nosso pensamento, nessa manhã de Santa Ceia, precisa ser desconstruído. Eu digo nosso, inclusive o meu. Precisa ser desconstruído. A gente tem que olhar para as pessoas do jeito que Jesus olhava. Aí vem a palavra e me dá uma coça diante daquilo que a gente pensa. Porque se Jesus entrou na casa dele, eu estou achando que eu sou quem para não entrar? Se Jesus entra na casa de um cidadão dele,
quem a gente pensa que é, para falar de alguém, para criticar alguém, para apontar o dedo para alguém. Quem a gente pensa que é, para dizer quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, quando na verdade todos nós precisamos é dele, Jesus. O que Jesus está dando a Simão é uma baita de uma oportunidade. Tudo bem que Simão não a aproveitou, mas Jesus, quando aceita o convite para entrar na casa de Simão, o que Jesus está dizendo para mim e para você com isso é o seguinte: eu vim para ele também, eu amo ele também, eu vim por causa dele também. Sabe essas pessoas que a gente não quer nem estar perto? Não é que Jesus veio para eles também? Sabe esse pessoal que a gente costuma julgar aqui? Não é que Jesus também ama a eles e veio para eles também? O que é isso, apóstolo? É Santa Ceia, irmão. É Santa Ceia. Isso é Evangelho. E Evangelho não é a exclusividade de alguém, de uma denominação, de um grupo de pessoas que por carregar uma Bíblia se julgam superiores às outras, porque não concordam com aquilo que o outro decidiu fazer com a vida, decidem simplesmente massacrá-los com as palavras por isso. Não é assim. Jesus aceita entrar na casa de Simão. Aí eu fico com vergonha de mim quando eu vejo Jesus agindo desse jeito. Eu fico com vergonha de mim. Eu fico com vergonha da gente. Porque Jesus, que era Jesus, santo como o é, entrou lá. Entrou na casa de Simão. Mas vão falar dele, ele não está nem aí. Mas vão apontar o dedo para ele, porque ele está entrando na casa de um pecador. E ele está se importando nada com isso. Ele não quer saber o que estão falando. Ele só quer saber de dar uma oportunidade para aquela casa. Ele decidiu entrar, e Jesus não fazia nada por acaso. Jesus sempre fazia coisas pela causa. E a causa dele, quando veio à terra, ele mesmo deixou qual era, deixou declarado qual era. Quando os discípulos perguntaram para ele: querem que a gente peça para que Deus mande fogo em Samaria e mate todo mundo que não quis abrir as portas para o Senhor? Jesus olha para eles e diz: vocês ainda não entenderam de que espírito sois? Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Aí Jesus entrou lá, Priscila, e se assentou à mesa, foi servido. Simão estava tendo uma oportunidade tão linda, mas o problema agora de Simão é que Simão continuava se concentrando em si. Se Simão deixasse o seu eu de lado naquele momento e se lançasse aos pés de Jesus, a vida dele teria mudado. Se Simão naquele momento tivesse deixado as suas vontades de lado, se Simão tivesse deixado o seu querer de lado, e naquela hora tivesse se derramado aos pés daquele que foi ali para dar uma oportunidade para ele, Simão teria a vida transformada naquele momento. Aquilo era uma oportunidade, e oportunidade a gente não sabe qual vai ser a última. Irmãos, eu não conheço todo mundo aqui, e nem quem está em casa, mas esse culto está para nós como uma oportunidade, ainda mais sendo esse um culto de Santa Ceia. Oportunidade para quê? Para colocar o lixo para fora. Que lixo? Tudo aquilo que está no nosso coração e não deveria estar, tudo aquilo que fica pairando nos nossos pensamentos e a gente não deveria mais pensar. Esse culto é Jesus trazendo para nós uma oportunidade de fazer a coisa certa. Ele veio,
Eu vou dizer de novo para alguém entender que ele está aqui. Ele veio. E se ele veio, todos que aqui estamos diante de uma oportunidade, mas só agarraremos essa oportunidade se deixarmos de ser egoístas, de pensar nas nossas vontades, no que a gente quer que ele faça por nós, e começar a pensar o que ele quer que eu faça por ele. Que consegue perceber que esse foi o assunto que norteou essa visita? O assunto que norteou essa visita foi esse: o que a mulher fez por ele, e o que Simão deveria ter feito por ele não fez. O que norteou esse encontro dentro dessa casa, esse culto dentro dessa casa, não foi o que alguém, não foi o que ele fez por alguém, foi o que alguém fez por ele e o que alguém não fez. Culto é isso, né? Aí Jesus chega. Jesus sempre foi portador de uma mensagem de esperança. É só você analisar os evangelhos. Sempre foi os evangelhos. A gente fala errado, né? Vou corrigir isso. A gente fala os evangelhos, mas é um evangelho só, sendo narrado por 4 pessoas diferentes. Porque não tem evangelho diferente um do outro. O evangelho é um só, por 4 homens diferentes foi narrado. Volto para o texto. Então Jesus sempre foi um portador de notícias que traziam esperança, sim ou não? Até hoje por isso que você está no culto. Você só vem para o culto porque você vem em busca de uma palavra de esperança, e Jesus tem. Então até hoje Jesus continua sendo esse portador de uma mensagem que traz esperança para aquele que já estava pensando em desistir de tudo, inclusive de si mesmo. Aí esse Simão pede para Jesus entrar, e Jesus entra na casa de Simão. Aí chega aos ouvidos de uma mulher lá fora. A casa não é dela, mas ela entende que o dono dela está na casa. E eu vou te explicar por que ela entende que o dono dela está na casa. Porque a cultura ali era muito forte. Uma mulher, para entrar em uma casa assim, só em 2 circunstâncias. Primeira, só se fosse para trabalhar, servir a mesa. Não é o caso dela. E segundo, se fosse convidada até mesmo junto de seu marido, não poderia se assentar à mesa. Tinha que ficar encostada com as costas na parede. Não é também o caso dela. Ela sabe que Jesus está lá, entra na casa. Então por que o Senhor está dizendo que ela sabe que o dono dela está lá? Porque havia uma terceira possibilidade, a última, para uma mulher estar na posição próxima à mesa. Era demonstrar dependência de quem está assentado, se colocando aos pés. E quando ela entra na casa, ela não fica em pé no meio da sala. Quando ela entra na casa, ela não entra dizendo, eu tenho os meus direitos. Não. Quando ela entra na casa, ela se lança aos pés de Jesus, como quem está dizendo, eu tenho um dono. Eu vou correr para os pés dele. E por que ela faz isso? Porque ela sabia de uma coisa: se eu ficar em pé, vão me colocar para fora. Se eu ficar em qualquer outro lugar, até se eu colocar as costas na parede, vão me colocar para fora, porque eu não fui convidada para entrar. Só tem um lugar que eu possa ficar aqui nesse lugar, onde ninguém vai poder me tocar. Nos pés de Jesus, ninguém vai poder me tocar. Nos pés de Jesus, nem quem me odeia vai poder mexer comigo. Aos pés de Jesus, nem quem não me quer aqui dentro vai poder me tirar. Ela se lança aos pés de Jesus. Aí ela se lança aos pés de Jesus e não fica parada não, está fazendo, está regando os pés de Jesus com lágrimas, está enxugando lá com os cabelos. Aí Simão, que é o dono da casa, que está tendo uma baita de uma oportunidade, ele fala consigo mesmo. Ele pensou, gente, ele pensou, ele não falou aqui, ele pensou. Ele pensou assim: se este Jesus, se este fosse profeta, saberia que mulher é essa que está tocando nele, porque é pecadora. Olha, é interessante que ele sabe quem é a mulher, mas não sabe quem é Jesus direito não. Se este fosse profeta, ele convida Jesus para entrar e nem sabe direito quem é Jesus. Está entendendo que ele só estava pensando nele?
Mas Jesus mesmo assim foi? O camarada só está pensando nele e Jesus mesmo assim vai. Não dá para entender Jesus não, né? É um amor que não dá para entender. É uma graça que não pode ser medida. Aí Jesus leu os pensamentos dele. Ouviu a voz do coração orgulhoso e soberbo dele. E Jesus diz assim: Simão, me diz uma coisa. 2 homens estão devendo a alguém. Um deve um certo dinheiro, um deve 500 dinheiros e outro deve 50. O homem que tem direito a cobrar, perdoa os 2. Perdoou quem estava devendo 500 e perdoou quem estava devendo 50. Quem mais vai amar esse homem que perdoou? Aí Simão diz assim, ó, eu penso que aquele a quem mais foi perdoado, aquele que tinha dívida maior. Aí Jesus vai dizer quem Simão é. Aí Jesus diz assim, ó, julgaste bem. Porque Jesus, e só Jesus aqui pode dizer isso. Jesus vai dizer assim, ó, rapaz, para julgar você é bom, hein? Para julgar as pessoas você é muito bom. Mas entenda uma coisa, se você é bom para julgar as pessoas, com certeza você vai ser ruim para outras coisas. Se você é bom para fazer aquilo que é errado, pode ter certeza que você vai ser ruim para fazer aquilo que é certo. Que não dá para ser bom em tudo. Ainda mais quando as coisas são sobrepostas. Não dá para ser. Então o julgar está se sobrepondo a um bem que ele deveria ter feito e não fez. Aí Jesus vai dizer para ele, rapaz, eu cheguei na tua casa, eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés, você não me deu ósculo, você não me ungiu a cabeça. Quando Simão tentou dizer o erro que está sendo praticado pela mulher e por Jesus, Jesus colocou diante da face dele tudo aquilo que ele deveria ter feito e não fez. Então vamos lá, olha aqui para mim. Cuidado quando você apontar o dedo para o teu irmão por aquilo que ele está fazendo. Porque toda vez que você apontar o dedo para alguém por aquilo que ele está fazendo, Jesus vai revelar para você o que você deveria estar fazendo e não está. Eu entrei aqui, te dei a oportunidade de você me adorar e você não adorou. Te dei a oportunidade de você me servir e você não serviu. Te dei a oportunidade de fazer a coisa certa e você simplesmente não quis fazer. Aí veio essa mulher, que não é a dona da casa, a casa não é dela, a bacia não é dela, para ela ter pego a água e me trazer para os pés. Então, como a bacia não é dela, ela trouxe a lágrima. Como os utensílios não são dela aqui, como as toalhas da casa não são dela, ela começou a secar o meu pé com o cabelo dela. Ela não tem o que você tem, mas ela usou o que ela tem. Você tem tudo o que tem e não usou nada. Ela não tem o que você tem, mas usou o que tem. Aí Jesus olha para ela e vai dizer, os pecados dela estão perdoados. Olha o que essa mulher fez, beijou, repita comigo, beijou. O beijo simboliza o amor. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, essa mulher me amou, com a atitude dela, ela me amou. Olha o que Jesus está dizendo, essa mulher derramou nos meus pés lágrimas, derramou o quê? Essa mulher pegou toda a dor que ela sente, Simão, transformou em lágrimas, e ao invés de colocar essa dor que ela sente nas costas dos outros, ela pegou toda a dor que ela sente e colocou nos meus pés. Ela não colocou a dor que ela sente na culpa de alguém, ela não transferiu dor dela para as costas dos outros, apontando o dedo para as pessoas, se tornando uma pessoa amarga, dizendo que a culpa é de um, que a culpa é de outro. Não, ela pegou toda a dor que ela tem, Simão, transformou em lágrimas e colocou nos meus pés, Simão. Ela me ungiu, Simão, com unguento. Isso é honra, Simão. Então, Simão, ela me amou, derramou nos meus pés a dor dela e me honrou. Onde? Dentro da tua casa, Simão. No lugar que era você que tinha que ter feito, Simão.
no lugar que você tinha tudo para ter feito, você teve toda a chance para fazer, o ambiente era propício para você fazer, porque a casa é sua, e mesmo no ambiente propício, você não fez, irmão. Irmão, quem não faz, mesmo no ambiente propício, lá fora é que não faz mesmo. Aí eu vou falar. Quem não adora a Deus aqui dentro, lá fora é que não adora mesmo. Quem não se entrega a Ele por inteiro aqui dentro, que o ambiente é propício, lá fora é que não vai se entregar mesmo. Está entendendo ou não? Quem não faz a coisa certa num ambiente de culto que é propício a isso, lá fora é que não vai fazer a coisa certa mesmo. Quer aprender a fazer a coisa certa lá fora? Começa fazendo a coisa certa aqui dentro. Quer aprender a honrar a Ele lá fora? Começa honrando a Ele aqui dentro. Quer aprender a levantar, exaltar o nome dEle lá fora? Comece a engrandecer, exaltar e bendizer o nome dEle aqui dentro. Que quem não consegue dar um glória a Deus aqui dentro, eu fico imaginando como é que vive lá fora. Ô Simão, ela não tinha o que Simão tinha, a casa que Simão tinha, os utensílios que Simão tinha, a popularidade que Simão tinha, os amigos que estão ao redor da mesa que Simão tem. Ela não tinha nada disso, mas tudo aquilo que ela tinha, ela trouxe. E o que era o tudo dela? Lágrima. O que era tudo dela? Cabelo para enxugar a lágrima. O que era isso? Era o que ela tinha. Coisa que todo mundo pode também olhar para si e dizer: então eu também tenho. Se foi isso que Jesus recebeu dela, então eu também tenho algo para entregar a Ele. Se Jesus aceitou isso aqui dela, então Jesus também pode aceitar o que eu tenho, ainda que seja pouco. Eu tenho tão pouco porque eu estou cansado já, eu tenho tão pouco porque eu estou fraco, eu tenho tão pouco porque a vida já me maltratou demais, eu tenho tão pouco porque eu venho sofrendo já de muito tempo, mas esse pouco que eu tenho, se Ele aceita, então eu não vou ter mais vergonha de entregar. Irmão, você consegue entender o que essa mulher fez? Ela deixou vergonha de lado, timidez de lado, ela entra num lugar onde ela não foi convidada, e olha o que essa maluquinha faz: se lança aos pés, chora, unge e enxuga com o cabelo. Imagina o falatório das pessoas ao redor dela dizendo: é louca, desequilibrada, que palhaçada. Já, se esse aí for homem de Deus mesmo, já vai mandar ela sumir dali. Que palhaçada é essa que ela está dando? Quem não conhece teu coração e o quanto você já sofreu na vida, acha que quando você chora na igreja é palhaçada. Acha que quando você vem no altar e se ajoelha é besteira, é para aparecer. Acha que o teu glória a Deus bem alto é para dizer que é espiritual. Não é não. É como se fosse um grito de liberdade, um grito de alívio, que a gente sabe diante de quem a gente está, sabe? Irmão, tem hora que a gente precisa é gritar mesmo, é chutar o balde mesmo. Tem hora que a pressão é tão grande, ou a gente grita, ou a gente explode. Mas ainda bem que você veio para o culto de Santa Ceia, domingo de manhã, onde Jesus está te dando a oportunidade de derramar tudo aos pés dele. Hoje, se eu fosse você, eu não levava nada de volta para casa. Pega o que você trouxe, a tua lágrima, o teu gemido, a sua dor, coloca nos pés dele. Por quê? Porque ele vai olhar para você e vai dizer: deixa a sua dor e leva a minha paz. Deixa a sua dor e leva a minha paz. Aleluia.